Bom dia, filosofia, dia 8 de março de 2022. Estou aqui em Niterói, na Praia da Boa Viagem, debruçado sobre esta maravilha da Baía de Guanabara. Ali aparece o MAC, onde eu estive na última semana. E hoje, sendo o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, vou colocar aqui a câmera, eu vou vou dedicar a live para, deixa eu prender aqui, a esse dia, ou seja, vou fazer com que a minha fala hoje tenha um aspecto de uma crônica que eu vou chamar de Obrigadelas. Queria pensar que eu, ao falar no Dia Internacional das Mulheres, algo de, digamos assim, um desconforto inicial pode aparecer. Deixa eu tentar aqui, eu acho que o contraste não está legal, porque não é o meu lugar de fala, mas então vou falar como o meu lugar de fala é alguém, como eu vou expor aqui nessa proposta de uma crônica, alguém que tem na sua história muitas histórias de contato, com pessoas, com mulheres, e eu queria hoje estar compartilhando essas histórias. Então, nós vamos fazer uma caminhada chamada Obrigadelas, porque tem essa proposta de agradecer na minha trajetória as interseções que eu tive com diferentes, até hoje, tive e tenho. Eu vou começar pensando sobre acontecimentos mais recentes. Assim, quando a gente pensa sobre a necessidade de um Dia Internacional das Mulheres, fica muito evidente cada dia, como que é importante a gente ter pelo menos uma data, é pouco, mas ao menos uma data onde a gente possamos, eu como professor, por exemplo, trazer isso como destaque. Recentemente, tem uma fala absurda agora ligada à guerra da Ucrânia, não é o que eu vou comentar, depois eu até volto a ela, mas eu vou trazer primeiro uma fala um pouco mais antiga para poder costurar a minha crônica. Num acidente, na verdade num acidente que aconteceu há alguns meses na obra do metrô em São Paulo, quando parte da estrutura caiu, há sempre alguém para falar bobagem, houve uma fala que atribuiu o problema, o acontecimento, à presença de mulheres na empresa de engenharia. Essa fala, ela não é só, na minha reflexão, ela não é só uma misoginia, um machismo, uma burrice. Ela mais do que burrice, vamos chamar assim, mostra uma certa limitação de aprender com a própria história. E é isso, e através dessa pegada que eu vou traçar a minha caminhada. Porque é claro que eu falando no Dia das Mulheres, eu represento exatamente o grupo que é responsável por termos a necessidade de um dia para falar disso. Ou seja, a minha história como homem, na sociedade machista, é de representante desse discurso. Não necessariamente, deixa eu tirar um pouco do sol, não necessariamente que eu esteja falando coisas desse tipo, não falo, mas já falei, já pensei, já repeti, e é por isso que essa crônica de hoje é uma maneira de trazer na reflexão o quanto que somos capazes de aprender com nossa experiência empírica. O que eu quero dizer? Começando por essa discussão sobre inteligência. Primeiro, quando se fala de inteligência, quando se fala de uma inteligência, já é um comentário pouco inteligente, As inteligências são múltiplas. Então, as inteligências, porventura, que não apareçam em áreas, digamos, lógico-matemáticas, aparecem nas áreas artísticas e assim por diante. Então, a inteligências múltiplas é uma maneira muito mais competente
de falar sobre inteligências do que achar que apenas um tipo de conhecimento ou um tipo de competência é signo da inteligência. Então esse é um primeiro momento. Mas quando se fala das engenheiras, né, por isso que essa história me chamou a atenção, porque eu sou professor de filosofia hoje, mas minha formação primeira foi em engenharia, ou seja, eu cursei uma faculdade de engenharia e trabalhei como engenheiro com mulheres. Então vou começar essa minha crônica por essa experiência. O que eu aprendi numa faculdade de engenharia? Que é um absurdo, é uma bobagem completa imaginar que as mulheres não tenham competência para a área. Né? Convivi com mulheres tão competentes quanto homens, ou seja, não tem essa distinção. Imaginar que elas sejam mais ou menos tá falando de um mundo que não é o mundo que se apresentou para mim. Mas o que eu vi dentro da faculdade e o que eu vejo hoje como professor é que, ao contrário do que essa fala de que as mulheres não teriam competência para a engenharia, muito ao contrário, um número muito grande de alunas, quando eu fui aluno e minhas alunas, algumas inclusive entraram aí, obrigado por estarem presentes, mostram que estão competindo em pé de igualdade e muitas vezes até superando, porque são muitas vezes, em média, mais disciplinadas. Eu sempre me lembro nessa história da competência, falar de competência de mulheres, eu me lembro das minhas amigas que hoje estão aqui nessa minha homenagem, minha singela homenagem, minhas amigas da escola, porque elas, na época, a gente se entrava muito nessa questão, elas criticavam, falavam que a gente era imaturos e tal, né? E eu ficava muito bravo com aquilo, mas depois, quando eu virei professor, eu dei razão a elas. De fato, eu vou mudar de novo aqui, porque a posição não está boa para mim. De fato, a minha experiência dentro de sala de aula, como aluno, como professor, é perceber que, em função de mais disciplina, mais organização, as meninas se destacam bastante. Então essa bobagem de inteligência das mulheres tem que ser superada, né? Tem que ser colocada de lado. Não se verifica isso em nenhum lugar por onde eu andei. Nenhum lugar. Muito pelo contrário, né? Como eu falei. Mas eu não vou falar de inteligências, eu quero falar de afetos. Eu quero que de fato essa minha fala de hoje seja uma maneira de dizer agradecimentos que eu tenho pela minha trajetória. É uma crônica muito pessoal, né? Então eu falo da minha trajetória, mas a partir dela algumas reflexões que eu queria compartilhar, como é mais ou menos o que eu proponho nesses encontros. O que eu quero dizer? A minha homenagem hoje vai para 3 principais mulheres dessa história, porque eu vou falar de 3 formas de amor na filosofia. Eu quero compartilhar uma reflexão que traga passagens do que eu aprendi com mulheres importantes na minha história, e logicamente isso é muito redutor, porque tem um número muito maior, e eu repito, minhas alunas, muitas alunas hoje que são mulheres, né, têm um papel muito importante na minha formação intelectual, além de professoras, além de alfabetizadora, né, que hoje é a minha diretora da escola que eu trabalho. Mas eu quero falar de afetos. Então, como na filosofia nós temos 3 formas de amor, eu vou traçar uma reflexão com 3 mulheres muito importantes na minha história, através de passagens curiosas. A primeira é para minha mãe, né? Então a primeira mulher que eu homenageio hoje é a minha mãe, mas não por ser minha mãe, mas porque ela fez como pessoa, como mulher. Não é um agradecimento por ser minha mãe, mas é um reconhecimento, palavra muito importante no meu entendimento, àquilo que ela me mostrou. E eu me lembro, então a primeira história que eu vou contar é quando minha mãe estava vivendo a segunda separação. Eu tinha ali por volta dos meus 14 anos, e ela no carro, retirando as coisas da casa, né, da casa que ela tinha, e levando para o outro lugar, e eu estava no carro com ela, minha adolescência, e ela disse assim para mim: meu filho, quando a gente ama,
a gente ama com liberdade para a pessoa. A ideia de um amor pela pessoa livre e não um amor possessivo. Essa é a primeira forma de amor que eu vou falar hoje. Aquilo que na filosofia a gente chama de ágape. Aquilo que na reflexão a gente chama de dádiva, generosidade. Ou seja, aquilo, voltando a essa experiência, que minha mãe, nessa fala, mostrou da importância de amar não acorrentando a pessoa, mas amá-la para ela ser livre. Amar a liberdade daquela pessoa. Então essa fala tem um peso muito grande e parece fazer muito sentido. Quando eu falo de 3 formas de amor, como vai ficar claro na minha caminhada, eu estou falando das formas que convivem, não são excludentes. Então, entre as nossas formas de amor, e isso eu estou falando de laços, laços afetivos, esse olhar sobre o outro, esse olhar de querer o outro livre, ainda que queiramos ele com a gente, para mim é uma beleza gigantesca. O Sartre coloca nessa relação exatamente um certo paradoxo do amor, que é o seguinte, e aí pensando não na relação de uma mãe com um filho, como foi a história que eu contei, mas quando você tem uma relação de casal, de companheirismo, de casal romântico, o Sartre diz, aí o paradoxo, porque eu quero que a pessoa por quem eu estou apaixonado, com quem eu me relaciono, que ela goste de mim livremente. Que ela se interesse por mim, não porque ela dependa de mim de alguma maneira, mas que ela esteja comigo por sua livre e espontânea vontade, como se fala. Mas qual é o paradoxo? É que é justamente por essa liberdade desejada no outro é que eu sei que ela pode amanhã não estar mais comigo. O paradoxo, então, eu quero a liberdade para que ela me ame de uma maneira mais significativa e não por dependência, mas ao mesmo tempo essa liberdade pode fazê-la amar outrem em algum momento. Então a primeira forma de amor é essa da dedicação, do olhar para o outro, muito comum quando se pensa em maternidade, em paternidade, ou seja, o interesse está no outro, o altruísmo seria um outro nome para falar nisso. Então essa foi a primeira forma de amor e a primeira mulher, de fato foi a primeira mulher na minha vida, mas a importância do ato dela, da coragem. Era uma mulher que estava saindo do seu segundo casamento, com coragem de enfrentar uma sociedade onde isso tem os seus problemas, como sabemos, e que, além de todo esse movimento de coragem, ainda manda essa fala, essa letra tão significativa e tão marcante para mim. Estou falando de algo que aconteceu há 40 anos. A segunda mulher na minha vida é a minha irmã, aquela com quem eu tenho muitas histórias. E ela me ensinou muitas coisas. E eu queria contar 2, é difícil às vezes, falar dessas histórias, porque elas trazem o nosso afetivo. Eu tenho uma irmã com 3 anos, que ela é 3 anos mais nova que eu, e assim como muitos irmãos, a gente se estapeava quando éramos mais novos, E ela sabe disso, ela era muito, muito chata comigo, me perseguia, certamente eu também era, mas eu era maior e mais forte. E eu batia nela quando éramos crianças. Então minha irmã me ensinou 2 coisas. Uma tem a ver com essa violência infantil entre irmãos, quando, numa das vezes em que a gente estava ali se estapeando, foi a última vez, na verdade, quando eu segurei, não deixei que ela me agredisse, e eu pensei, eu não posso bater nela. Não tem sentido o que eu estou fazendo. Não tem sentido eu ter alguém que compartilha comigo uma vida e que eu resolva, ou melhor, não resolva, os conflitos pela violência. Então eu me lembro de estar segurando os braços dela e dizendo,
Eu posso segurar, mas eu não vou agredir. Eu estou falando agora de um amor que entre irmãos faz muito sentido, mas entre muitos laços, né, entre amizades de forma geral, faz bastante sentido, que é a filia. Filia, que é objeto de reflexão de Aristóteles. Né? Ou seja, a amizade seria uma tradução para pensar filia, é quando eu penso na reciprocidade. Essa história com a minha irmã, depois, mais tarde, mais velha, na puberdade, aconteceu em outro tipo de registro. Nós estávamos vivendo a adolescência, eu mais velho que ela, como eu falei, e nós estávamos num bar aqui em Niterói, quando minha irmã, iniciando a adolescência dela, como eu falei um pouco mais à frente, ela chega naquele bar com um namorado, né? O primeiro namorado, e era um namorado mais velho. E foi ela chegar no bar e os meus amigos, que são meus amigos até hoje, e dela também, virarem para me provocarem, né? Me provocar. E aí, Silvério, olha aí, quer dizer, a gente sabe, eu estou falando dos anos 80, né? Então, eu estou falando de uma sociedade que, felizmente, é diferente da de agora, embora, infelizmente, ainda tenham muitos laços, muitas histórias ainda parecidas. E aí, quando aquilo aconteceu, né, a minha irmã, aquela irmã que a gente, meninos, aprendemos a proteger dos gaviões, dos meninos, né? Aquela coisa que a gente desenvolve dentro da sociedade patriarcal e machista, foi o primeiro momento em que eu fui colocado na parede em relação a isso. Afinal de contas, minha irmã estava namorando e meus amigos estavam, né, me provocando para dizer o que eu tinha para fazer, né, em relação àquilo. E aí me surgiu a seguinte reflexão, que é o que caracteriza a filia, ou deveria caracterizar, aliás, caracteriza a filia como conceito, né, que é a relação de amizade, que é a reciprocidade. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui na noite? Eu estou exatamente procurando companheiros, estou procurando dar beijo na boca. Eu estou procurando, na hora que eu viajo, na hora que eu vou para as festas, isso que os meus amigos também estavam. Qual sentido tem de imaginar que a minha irmã ou que as mulheres não tenham o mesmo direito, o mesmo interesse, né? A mesma realidade? Eu até brincava com meus amigos para dizer assim, essas meninas que a gente encontra na noite, elas têm irmãos também, né? Brincava com isso. O que eu quero dizer? O que eu estou propondo como reflexão? Que essa segunda mulher na minha trajetória tem a ver com a segunda forma de amor, que é uma forma muito, muito característica na imagem do abraço, né? O abraço, vejam só, a gente não consegue dar abraço sozinho. Veja como é interessante. A gente não consegue nem dar beijo, nem abraçar sozinhos. O abraço é uma imagem ótima da reciprocidade que eu estou querendo trazer, porque o abraçar e ser abraçado é um momento de satisfação que a gente tem e que é um símbolo desse amor filia. Essa situação que minha irmã, essa mulher incrível, me ensinou. E ela me ensinou uma outra coisa também, muito importante, que quando na relação com a minha mãe não estava tão clara na época, né? Estou falando de um período aí de uns 5 anos de diferença, que é o seguinte, como que ela teve que fazer na história dela 10 vezes mais para ser reconhecida como os homens. Como que ela, que hoje é uma executiva de sucesso, parabéns para ela, porque o que ela teve que fazer é enfrentar uma sociedade que atribuía ao esforço e sucesso dela aquilo que seria um caminho que as mulheres traçariam. Ou seja, né, de interesse do chefe, de fazer acordos não ligados à sua competência. Minha irmã me mostrou essa injustiça que para mim, obviamente, não obviamente, mas que durante muito tempo foi oculta, porque eu não enxergo, né, não enxergava. E não enxergo também, como eu vou contar daqui a pouco uma história. Ou seja, essas histórias duas que eu estou contando, como crônicas, é só para chamar a atenção de como que nós olharmos ao nosso redor
Hoje eu estava numa aula agora, eu estou saindo de uma escola na qual eu trabalho desde 2008, uma escola que é comandada por mulheres. Na minha história como professor, as escolas que eu trabalhei têm mulheres nas suas lideranças, nas suas cabeças, na minha coordenação, né, me coordenando. Mas dentro nessa escola, que é o Ágora, estou saindo do Ágora e vou para o Miraflores, né, uma outra escola que tem mulheres no comando, e coordenadoras e assim por diante, uma menina falou sobre essa discussão, assim, de que os homens precisariam ainda mais de um esforço para olhar essa desigualdade na sociedade. Né? Foi uma fala de uma aluna de 14 anos. O que ela estava querendo dizer, e eu compartilho disso? De que, sem alguns momentos, que é um pouco que eu estou querendo trazer na minha fala, a gente não percebe a sociedade como homens, a gente não percebe aquilo que está posto para as mulheres desde sempre. Infelizmente, é claro. Né? Então faz muita parte da minha reflexão aqui, da minha crônica, pensar como que essas nossas histórias podem ser pontos de ruptura com a sociedade que se estabelece. Eu falei da minha mãe há pouco e acabei me contando uma outra história que era o seguinte: eu ouvia pelos homens da família, da sociedade, coisas do tipo que até hoje aparecem às vezes. Para vocês verem a diferença entre o que a gente ouve e o que a gente vê. A gente precisa colocar essas coisas em contato. Então o que eu ouvia? Mulher no volante, perigo constante. Tem até rima para isso. Né? A barbeiragem, aquela besteira no trânsito, tinha que ser mulher. Eu sempre ouvia isso. Mas eu ouvia isso e eu via a minha mãe dirigindo. E uma coisa não encaixava com a outra. Né? Essa minha mãe, uma mulher corajosa, como eu contei, era também aquela que estava dirigindo e nos levando para os lugares. E mostrando na minha cara, né, na nossa cara, de que a fala de que as mulheres não têm competência para dirigir é um absurdo, não tem o menor sentido. E aí eu volto ao que eu falei no início. Né? Tem mulheres que dirigem bem, outros dirigem mal, homens dirigem bem e homens dirigem mal. Né? Então não tem uma estratificação por gênero nessa história. Quer dizer, o meu ponto principal está na minha cara aquela mentira. Mas o quanto que a gente precisa de atenção e não de distração para que isso seja de fato uma mudança nos nossos olhares sobre o mundo. Né? Então, quando eu volto para falar da minha irmã, é isso. Né? O quanto que a gente repete modelos, e aí eu pensei na época, eu estou preocupado se minha irmã vai beijar na boca ou não, estou preocupado se ela vai ser agredida, se ela vai ter companheiros que vão respeitá-la, e fico muito feliz porque ela tem. Né? Está casada com um cara incrível. Então vejam, olhar para essas mulheres e ver o que elas passam. E eu vou chegando à última forma de amor para falar da pessoa com quem eu estou casado, da Mona, que também me ensinou, apesar de tantos anos depois das histórias que eu falei, também me ensinou uma outra forma de amor, que é a terceira que eu estou contando, que é o eros, ou seja, o erótico, o desejo, né? A forma de amor que não é a amizade. Aliás, quando a gente fala de amizade, também tinha uma fala horrível, né? Que é uma fala dessa sociedade que a gente cresceu, que eu fui, né, formado, de que a amizade entre homens e mulheres nunca poderia acontecer. E eu tenho imensas amigas, enormes, de filia, então eu via como isso era mentira. E aí, para concluir essa nossa trajetória, essa crônica muito emocionante para mim, é pensar na Mona, né? O quanto que ela me ajudou, me ajuda, não só a aprender o que é essa terceira forma de amor, o eros, né? Ou seja, levei quase 40 anos para aprender isso. Não que não tivesse entrado em contato, mas o que ela me mostrou é o lugar em especial que isso tem e que não é como eu pensei em grande parte da minha vida. E também ela, né, com essa convivência, né, essa vida compartilhada, também me mostrou o quanto que nós somos cegos, nós homens,
para as questões da sociedade, como eu vou contar agora no último capítulo dessa meu Obrigadelas. Então, uma vez eu estava em casa, trabalhando em casa, e ela me liga, ela estava descendo de Pendotiba, né, um lugar aqui no Niterói afastado, cerca de 10, 15 quilômetros, e ela me ligou para que eu fosse buscá-la na Roberto Silveira, uma rua aqui de Niterói, mais ou menos uns 5 quarteirões, que ela ia descer de carona. E vejam como a gente é cego, né, mas que a gente pode sair da cegueira. E eu, ao receber aquela ligação, como eu estava trabalhando, eu fiquei contrariado, né? Eu atendi, mas eu fiquei contrariado, porque eu tinha que sair daquele meu trabalho e ela podia pegar um Uber. Por que não? Pensei eu. Não era um problema financeiro, a gente pode pagar o Uber, como seria o caso. Mas ela escolheu pegar uma carona e ficar num lugar e queria que eu saísse para ir buscá-la. E eu estava contrariado. Eu desci o elevador, né, a gente mora no 13º andar, desci 13 andares contrariado. Andei um quarteirão contrariado. Por que ela não pegou um Uber? Por que eu tenho que buscá-la? Eu andei 2 quarteirões contrariado. No terceiro, eu tive a sensação desagradável. Eu tive a náusea, no sentido da revelação que naquele momento apareceu para mim. E qual foi a revelação? Que é aí que eu quero compartilhar. Que ela tinha medo. Já estava no final da tarde, anoitecendo, ela tinha medo de chamar um Uber e descer sozinha. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que ter medo para chamar o Uber é algo que eu, na sociedade de privilégios, do grupo que eu pertenço, não tenho. Muito embora eu possa ser vítima de qualquer situação dentro do Uber, não passa pela minha cabeça na hora de pedir isso. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção fazendo uma conexão com os óculos que nós usamos. Na semana passada eu falei sobre os óculos, né? Os óculos instalados em nós pela sociedade. Então essa experiência com ela foi uma experiência que reforçou essa ideia de que tem uma sociedade, tem uma realidade social, tem um desequilíbrio que está oculto para mim, que eu não enxergo. Então o meu Obrigadelas, para essas mulheres que eu falei, né, minha mãe, mulher com quem eu casei e minha irmã, e para muitas que me ensinaram, né, mulheres que foram meninas quando eu trabalhei como alunas e hoje são mulheres, mulheres adultas que são minhas alunas também há muito tempo, enfim, né, nessa convivência, o Obrigadelas é para agradecer a possibilidade de mexer nesses óculos que eu uso para olhar a sociedade. Ou de outra maneira, a possibilidade, os toques, as revelações de perceber que não é desnecessário termos um dia para falar sobre isso. Então é isso que eu queria compartilhar. Obrigado a todas. Hoje é para todas, especialmente para essas que eu coloquei, mas também para muitas que ficaram de fora pela presença vasta dessa realidade e para a escassez do tempo para a gente estar falando. Muito obrigado, fiquem bem, que o dia de hoje seja um grande dia e que a gente possa estar caminhando como de fato podemos estar, embora a passos talvez mais tímidos do que poderíamos. Uma boa semana e até a semana que vem. Saudações filosóficas.